Clarence o Otimista é um daqueles desenhos que muita gente ouviu falar, mas pouca gente realmente parou para assistir com atenção. Isso é uma pena, porque ele é uma das melhores produções mais honestas e sinceras da Cartoon Network, e talvez uma das melhores que retratam o que realmente significa ser criança. Em um mundo onde grande parte das animações infantis tenta ser grandiosa, cheia de poderes, batalhas épicas e universos fantásticos, como eu venho falando bastante sobre isso aqui no canal, Clarencio segue um caminho diferente. Ele escolhe a simplicidade. E é justamente aí que mora o seu encanto. O desenho estreou em 2014 e à primeira vista pode parecer só mais um desenho bobo sobre um garoto esquisito vivendo aventuras engraçadas, mas basta ver alguns episódios para você perceber que a proposta é outra. Clarencio não é um herói. Não é alguém com poderes mágicos e não precisa salvar o mundo. Ele é apenas um garoto vivendo a sua infância com seus amigos, vizinhos e situações cotidianas. E por incrível que pareça, isso é muito mais satisfatório de assistir do que qualquer batalha intergaláctica. Clarencio, junto com seus amigos Jeff e Sumo, vive histórias que poderiam muito bem ser nossas histórias quando éramos crianças. Coisas como brincar na rua, construir cabanas, se apaixonar de forma estranha e confusa, se sujar de lama, inventar jogos sem sentido, se perder em devaneios e exagerar na imaginação. São experiências comuns que qualquer criança já viveu em algum momento. E é justamente essa familiaridade que dá força ao desenho. Não é sobre mundos distantes, é sobre o mundo real visto pelos olhos de uma criança. Isso mostra como a série consegue retratar a infância de maneira autêntica, sem precisar romantizar ou exagerar. Clarencio é otimista sim, mas não porque tudo dá certo, e sim porque ele enxerga a vida de um jeito leve. Ele pode não ter a família perfeita, pode não ter a aparência que os desenhos costumam vender como ideal, mas ele vive cada momento com intensidade e alegria. Ele se suja, come coisas estranhas, e de programas bobos na TV com o namorado da mãe, faz amigos em qualquer lugar que ele vai. É um retrato sincero da infância, onde nada precisa ser perfeito para simplesmente ser feliz. É justamente essa simplicidade que faz Clarencio ser um desenho subestimado. Muitas vezes as pessoas não dão a devida atenção a ele porque esperam histórias com mais ação, mais fantasia, mais acontecimentos grandiosos, mas Clarencio vai na contramão disso. Ele mostra que a infância não precisa de grandes feitos para ser especial. A graça está nos pequenos detalhes, na forma como as crianças inventam o próprio mundo, como eles misturam realidade e imaginação, como cada momento pode se transformar em uma grande aventura mesmo sem nada extraordinário acontecendo. Outro ponto que merece destaque são as relações. Em Clarencio, elas são simples e fáceis de entender, como geralmente são na infância, até porque amizades não precisam de grandes explicações, basta estar junto, brincar junto, compartilhar experiências. Jeff, que é o mais organizado e metódico, e Sumo, que é o mais bagunceiro e imprevisível, são completamente diferentes, mas se completam como amigos. E Clarencio é o ponto de equilíbrio entre eles, aquele que sempre encontra algo de bom em qualquer situação. Essas dinâmicas de amizade são retratadas de forma leve, sem precisar forçar dramas exagerados, mas ainda assim com uma naturalidade que faz todo mundo se identificar. E falando em identificação, esse talvez seja o segredo do sucesso de Clarencio. Ele pode não ter a popularidade de outros desenhos da Cartoon Network, mas quem realmente assistiu sabe o quanto é fácil se enxergar naquelas situações. Quem nunca teve um amigo que parecia doido demais, outro que era organizado demais, e você ficava bem ali no meio, tentando aproveitar o melhor dos dois mundos? Quem nunca transformou algo banal em uma grande aventura só porque a imaginação permitia? Clarencio traz de volta essa sensação, e isso é realmente incrível. O que torna essa animação especial é que ela não trata a infância como algo distante ou idealizado. Ela mostra a infância como ela realmente é, meio bagunçada, cheia de pequenos dramas, com momentos de descobertas e também de inseguranças. E mesmo assim é uma fase da vida cheia de beleza. Justamente porque é simples. O desenho lembra as pessoas que estão assistindo que crescer não é sobre grandes conquistas, mas sobre pequenos momentos que ficam guardados na memória para sempre. Talvez por isso seja tão satisfatório assistir Clarencio hoje, mesmo eu já não sendo uma criança. Ele resgata uma sensação que a gente às vezes esquece, a de quando as coisas eram simples, quando o maior problema era perder um brinquedo, ou quando a maior aventura era explorar a vizinhança. Assistir ao desenho é como abrir uma janela para o passado e lembrar de uma época em que o mundo era menor, mas também muito mais intenso. Clarencio Otimista também nos lembra de uma coisa importante. A infância é feita de repetições. Muitas vezes, quando olhamos de fora, parece que as crianças estão sempre fazendo a mesma coisa, brincando com os mesmos brinquedos, inventando as mesmas histórias, repetindo as mesmas falas, mas isso não é perda de tempo. É justamente na repetição que a criança entende o mundo ao seu redor,
cria segurança e constrói sua forma de pensar. E Clarence mostra isso o tempo todo. Ele e seus amigos podem inventar uma guerra de lama uma vez e na semana seguinte inventar outra. Para eles, nunca é mais do mesmo. Cada vez é uma experiência nova, porque faz parte desse processo de redescobrir o mundo. E se olhar para a repetição e para o cotidiano pode parecer simples demais, mas é justamente o que torna o desenho tão especial. O desenho não precisa de uma narrativa linear complicada, com um grande arco que conecta todos os episódios. Ele funciona muito bem no formato episódico, porque a vida das crianças também é assim, cheia de momentos independentes, cada um com a sua própria importância. A infância não precisa fazer sentido como um todo. Ela é feita de fragmentos que só muito tempo depois que a gente consegue organizar em memórias. E talvez seja por isso que, mesmo sendo um desenho tão sincero, Clarence tenha sido subestimado. No meio de tantas animações que tentam se diferenciar pelo enredo mirabolante ou pelos conceitos grandiosos, ele apostou em mostrar a vida como ela é. Só que o público acostumado a buscar o extraordinário muitas vezes deixou passar a riqueza do simples. Mas o curioso é que com o tempo, quem descobre Clarence percebe que ele tem um impacto muito maior do que parece. É quase como revisitar a sua própria infância, só que por meio de personagens que representam essas memórias. E isso se reflete também na forma como a animação trata a descoberta das emoções. Clarence, o Jeff e Sumo, e até mesmo personagens secundários, vivem aqueles primeiros momentos em que meninos e meninas começam a se perceber de outra forma, quando surge aquela fase confusa de gostar de alguém sem nem entender direito o que isso significa. Diferente de outros desenhos que geralmente forçam romances exagerados, Clarence trata esse assunto de forma muito natural. É uma paixonite leve, às vezes até inconsciente, mas que faz parte do crescimento. Essa honestidade é rara em animações, e é exatamente o que faz o desenho se destacar. Outro detalhe importante é como o desenho lida com os adultos. Eles estão ali, mas não são os protagonistas. A mãe do Clarence, por exemplo, é uma personagem presente, mas nunca rouba a cena do filho. O foco está sempre nas crianças, porque é assim que elas veem o mundo. Os adultos existem, têm seus problemas, mas estão em segundo plano. Essa decisão narrativa é muito inteligente, porque mantém a perspectiva infantil intacta, e ao mesmo tempo, para o público mais velho, fica claro que existe toda uma camada de realidade por trás. Como no caso da Amy, que pode ter que se mudar por causa da separação dos pais. Para ela, a dor é perder tempo com os amigos. Para nós adultos, é evidente que há algo muito mais complicado acontecendo. Esse contraste mostra a genialidade da animação. Ela fala com crianças, mas também consegue emocionar quem já cresceu. Clarence também quebra estereotipos importantes. Ele não é o garoto perfeito, bonito e exemplar que tantos desenhos tentam vender como modelo. Ele é desajeitado, engraçado, com hábitos nada politicamente corretos, e mesmo assim ele é feliz, confiante e amado pelas pessoas ao seu redor. Isso transmite uma mensagem importante, que não é preciso se encaixar em um padrão para ter valor. A infância não é sobre perfeição, é sobre experimentar, errar, se sujar e viver sem tantas amarras. No cenário das animações da Cartoon Network, Clarence ocupa um espaço curioso. Ele não tem a grandiosidade filosófica de Hora de Aventura, nem a mistura de inocência e crítica social de O Incrível Mundo de Gumball, nem a bizarrice e energia acelerada de apenas um show. Ele é mais pé no chão, mais próximo da vida real, e justamente por isso pode ter passado despercebido por muitos, mas ao mesmo tempo, isso o torna único. Em uma época em que desenhos estavam tentando cada vez mais falar de temas complexos ou criar universos elaborados, Clarence escolheu falar do simples, e isso o diferencia. E talvez seja por isso que quem assiste hoje em dia sente um certo conforto. Clarence é quase como uma pausa. Em vez de nos jogar em aventuras impossíveis, ele nos lembra que a infância já é por si só uma aventura. Que crescer, descobrir o mundo, lidar com amizades, brincar, se apaixonar de forma estranha, tudo isso já é épico do jeito certo. Não precisa de superpoderes, não precisa de batalhas finais, só precisa de imaginação. E isso as crianças têm de sobra. E essa imaginação do real, como alguns estudiosos chamam, é o coração do desenho. As crianças em Clarence não vivem em outro planeta, mas transformam a própria vizinhança em um espaço infinito de possibilidades. Um quintal, por exemplo, vira uma floresta. Uma cama elástica vira um campo de batalha. Uma brincadeira vira um evento inesquecível. Essa capacidade de transformar o cotidiano em algo mágico é o que realmente define a infância. E o desenho captura isso com perfeição. No fim das contas, Clarence o Otimista é muito mais do que um simples desenho animado. É algo pra gente lembrar de como as coisas simples têm valor. É uma animação que fala sobre infância de verdade, sem precisar enfeitar demais, sem colocar as crianças em papéis irreais. Ele mostra que crescer é confuso, engraçado, meio nojento às vezes, mas acima de tudo, é bonito.
E talvez seja por isso que, mesmo sendo subestimado, ele continua sendo tão especial para quem realmente assistiu. Assistir Clarencio é como voltar no tempo, é rir das bobagens, lembrar das aventuras improvisadas, é conhecer aquele amigo certinho ou aquele amigo maluco que todo mundo teve. É perceber que a vida adulta, com todos os seus problemas e pressões, nos fez esquecer como era olhar para o mundo de um jeito simples. E é por isso que o desenho é tão satisfatório, porque ela devolve um pouco desse olhar, mesmo que seja só por alguns minutos. Clarencio não é perfeito. E essa é justamente a graça. Ele é real. E talvez, no fundo, seja isso que a gente mais precisa lembrar.